Olá, irmãos, graças e paz. Estamos aqui mais uma vez, estudando a palavra do Senhor e gravando esse vídeo para que você possa participar conosco desse estudo. E nós vamos iniciar uma nova série, que é a série Bora Viver, né? É um termo bem jovem, né? Hashtag Bora Viver, onde ninguém vê. Nós vamos falar um pouquinho sobre nossa vida dentro desse princípio, né? Você quer viver, mas é, viver intensamente em todo e qualquer momento. Então, o nosso tema hoje é onde ninguém vê, né? Quem você é quando você está só, você e Deus, ali naquele momento especial, né? Na tua vida, seja em qualquer momento, e nós devemos viver de uma forma abençoadora e segundo os princípios da palavra de Deus, né, a Bíblia, bem como também viver segundo o Espírito Santo vai nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então vamos lá. Nós entendemos que um cristão deve buscar continuamente se aprofundar em sua intimidade com Deus, não é verdade? E também crescer espiritualmente. A gente não pode ficar apenas no leite, a gente precisa nos alimentar de alimento sólido. Então, conhecendo a palavra e aplicando em sua vida cotidiana, nós vamos, no dia a dia, aprimorando o nosso conhecimento de Deus, nossa expectativa do que Ele quer que façamos. Com isso em mente, então começamos hoje uma nova série de lições que é o Bora Viver, né? Buscando maturidade, buscando crescimento espiritual na vida de cada um de nós. Né? Esse é o nosso interesse. O verso-chave da série vai ser Efésios 4:1, que nos diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, esse é um mês que nós vamos buscar mais e mais entender o que é ser um prisioneiro no Senhor. Né? Paulo foi alguém que foi preso, né? Ele teve essa experiência de vida, ficou 2 anos preso. Lá em Atos, final de Atos, você vai encontrar a história de Paulo sendo preso pelo sistema romano. E agora ele está também falando com as igrejas, olha, mesmo preso numa situação de impedimento de sua liberdade de ir e vir, ele continuava ainda fazendo a vontade de Deus e principalmente com isso mandou cartas, né? E essas cartas chegam até nós nos dias de hoje e estão contidos na Bíblia Sagrada. E essa série, então, ela vai ter alguns momentos interessantes. Né? Eu já vou antecipando aqui para que você, nos próximos estudos, entenda o que virá pela frente. Hoje, então, onde ninguém vê, a maturidade começa no interior, no que pensamos, sentimos e decidimos, quando ninguém está olhando. É no secreto que o caráter é formado e a fé se torna real. Né? Nós temos que ser real perto das pessoas, longe das pessoas, porque estamos sempre diante de Deus. Né? O segundo estudo nosso vai falar onde Deus me plantou. Então a maturidade se desenvolve no corpo de Cristo. É na igreja, é no local de encontro, de conexões, de apoio, de células, de discipulado e de confronto que Deus nos plantou, nos colocou. Então, na igreja, né, ou seja, na comunhão entre os membros do corpo de Cristo, nesse local que eu descubro meus dons e aprendo a servir com os meus irmãos e me alegro e celebro tudo o que Jesus fez por mim. Então é necessário nós seres humanos temos necessidade de estar juntos para crescer, né? O próprio Deus, quando criou Adão, ele viu a necessidade dele ter a sua companheira e ali então mostrou: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora. E assim o fez, que é o princípio do desenvolvimento da multiplicação do ser humano, que é o casal. O terceiro estudo nós vamos falar onde a fé vira atitude. Né? A maturidade se expressa nos papéis que vivemos, como marido, esposa, pai, o filho, funcionário, o líder. É ali, na vida real, que mostramos se a fé está nos guiando. Então, onde a fé vira atitude. Né? Não basta apenas falar, mas praticar. E, por fim, vamos falar também sobre onde mais falho.
Então a maturidade se revela nos relacionamentos, no que falamos, em como lidamos com conflitos, em perdoar e tratar o outro com amor, mesmo quando é difícil, né? Então, eu entendo que essa série vai falar muito com a gente. Porém, hoje é onde ninguém vê, né? A pergunta: qual desses assuntos aí que nós falamos mexeu mais com você? Onde ninguém vê, onde Deus te plantou, onde a fé vira atitude, onde mais falho, né? Ficou sua expectativa, né, para essa série tão necessária? Você acha que vale a pena você participar de uma série com esses tópicos, né? Eu espero que você tenha sentido isso e que você possa, juntamente comigo, crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quero fazer uma pergunta aqui de início. Você já teve uma aula na escola ou faculdade, né? Ou ouviu uma pregação e pensou assim, indignado: o que eu faço com isso agora? Onde eu vou usar isso na minha vida? Né? Eu já vi muita gente falando, né, sobre equações e x mais y igual y, r, alguma coisa nesse sentido, aquelas fórmulas, né, aquelas equações lá de segundo grau, e dizer: eu não vou usar isso aí nunca na vida. E um dia eu questionei um professor, quando eu estava fazendo ainda o famoso segundo grau, e ele falou assim: na verdade, esse exercício é para desenvolver o teu raciocínio. É para que a tua mente seja treinada a encontrar soluções. Então, às vezes, nós não entendemos, né, as coisas de momento, mas precisamos confiar, né, que Deus, de alguma forma, vai usar aquilo para que a gente possa ser abençoado através disso, né? Eu não sei se você já viveu isso, né? Ou quando você ouviu um sermão, né, em que o pastor falou algo que te tocou e disse: mas o que eu vou fazer com isso, né? Eu não consigo, ou coisa do gênero, né? Então, viver é algo dinâmico e nós precisamos estar sempre preparados para viver, não é verdade? Você está preparado para viver? Você já saiu de um culto cheio de conteúdo, mas sem saber como aplicar ou o que aplicar? Ou pensou: como isso muda a minha vida segunda-feira? Ou então: sei que devo amar, perdoar, ser santo, mas como fazer isso? Então são questionamentos humanos normais, em tese, porque nós somos falhos e nós não conseguimos muitas vezes ver aquilo que devemos fazer. Então a Bíblia não quer que a gente simplesmente saiba, não é verdade? Não é que você só apenas deve saber. Ela quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva. E é por isso que essa série se chama Bora Viver. Embora, né? O bora. Vamos continuar vivendo, vamos viver em paz, né? Mas viver certo só é possível com a fé certa. A vida muda de dentro para fora. Começa na mente, no coração e começa onde ninguém vê, né? A metanoia, que é uma palavra grega utilizada para mudança de mente, é que faz com que a gente tenha um pensamento, um comportamento, e de repente a gente muda e a gente passa a viver diferentemente, né? Então isso só pode acontecer através da ação de Deus no nosso interior, com a nossa interesse, com a nossa disposição em mudar. Mas viver certo só é possível com fé certa. A vida muda de dentro para fora e começa na mente e no coração. E aí nós precisamos estar preparados para isso. E a pergunta é: você conhece verdadeiramente quem Deus é? E o que ele fez por você? Ou conhece mais do que mais do que os outros dizem sobre Deus, né? O que você conhece de Deus? Você já teve uma experiência com Deus? A gente fala assim: Deus não, existe. Não, Deus existe, somos nós, somos finitos. Deus, ele é essência poderosa. Ele tem autonomia em tudo, ele criou todas as coisas. Ele não está no parâmetro da nossa visão humana, porque ele está no aspecto espiritual e ele se manifesta para nós. Se manifestou através de Jesus, através da palavra, através dos profetas, mas acima de tudo, Deus é algo como algo que nós queremos ver, mas ele é um espírito, e não há como nós vê-lo, mas senti-lo nós podemos. Quando nós nos
vivemos na presença de Deus, nós começamos a sentir a sua presença, o ouvir dele, o falar dele, o agir dele, e a própria Bíblia começa a falar conosco, mostrando o que nós devemos e não devemos fazer. Então Deus é Espírito, Jesus falou lá em João 4 para a Samaritana, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, quem fala de Deus, Deus não existe, o Deus existe, nós não podemos de forma alguma provar isso, nós podemos viver isso. Nós vivemos o que Deus fez em nosso coração, né? Há cursos que falam muito sobre isso e você pode também se aprofundar, né? Tem até filme, né? Como aquele clássico Deus não está morto, né? Que é uma expressão filosófica de que alguém um dia disse, olha, Deus morreu, Deus está morto, né? E ele mal sabia que Deus está cada vez mais vivo. Porém, Deus, ele é um Deus relacional, ético, ele é educado e ele só vai viver e fazer aquilo que realmente está dentro dos seus princípios. E nós precisamos entender e viver também de maneira prática. Na semana passada nós falamos sobre o nosso chamado e sobre como crescer espiritualmente. E a parte essencial na vida cristã. Aprendemos que Jesus nos deu dons e ministérios como resultado da vitória na cruz e que não crescemos, né, primeiro para depois servir. Estão lembrados disso, né? Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É servindo que amadurecemos, é fazendo. Nós só ficamos melhores no que fazemos praticando. Também vimos que a igreja não é um orfanato, mas uma família onde pais espirituais ajudam novos filhos a crescerem. Isso tudo nós vimos semana passada. Agora, nessa nova série, nós vamos dar um passo como viver isso na prática. Como ser maduro onde ninguém vê, mas também nos relacionamentos, nas escolhas e no cotidiano. Então é isso que nós vamos viver através dos estudos que aqui serão apresentados em 4 momentos. Vamos voltar ao texto base da série. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4:1. E a pergunta é, você entende quando lê esse versículo? Você consegue entender? Você tem uma sinceridade sobre isso? Tem algo formado já sobre isso? Antes de Paulo dizer, vivam na forma digna, ele passa 3 capítulos inteiros de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, falando sobre o que Deus já fez por nós. Ele mostra ali que fomos escolhidos, adotados, perdoados e selados com o Espírito Santo. Tudo isso em Efésios. Efésios 1:7, por exemplo, vai dizer, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, conforme as riquezas da graça de Deus. Então é nele que nós temos a redenção, pelo seu sangue, do perdão dos nossos pecados. Que estávamos mortos, mas agora somos salvos pela graça, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2, de 5 a 6, ele vai dizer, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus não ressuscitou com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, esse ressuscitar com Cristo significa que a ressurreição de Cristo nos dá também condição de nos ressuscitarmos com Cristo no futuro e viveremos também eternamente na presença de Deus nos lugares celestiais. Então, o que faremos? Nós precisamos pôr isso em prática. Fazemos parte de algo muito maior, que é a família do Pai, nosso Deus, do corpo de Cristo, e somos a morada do Espírito. Pois, por meio dele, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, 18 e 19. Então é por isso que Paulo ora para que os nossos olhos espirituais, ou olhos do entendimento, coração, nossa essência de vida, sejam abertos e iluminados, porque a maturidade começa quando entendemos quem Deus é e quem nós somos nele. Então isso tudo Paulo está trabalhando aí em Efésios. Lá em Efésios 1, 17 e 18, Paulo diz assim, peço a Deus
Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus para vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, né? Então, quando ele diz, vivam de maneira digna da vocação que receberam, Efésios 4:1, né, ele está dizendo, agora que vocês sabem quem são, a partir do que Cristo fez por vocês, bora viver conforme o chamado dele para nós, né? Então, essa expressão de Paulo está nos mostrando, através desse texto, que nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós devemos conhecê-lo de uma forma íntima. E a pergunta é, qual dessas verdades sobre a sua nova identidade em Cristo mais confronta ou anima você? Por que você acha que é tão difícil viver a vida a partir do que Deus já disse que somos, né? Então, às vezes nós pensamos, né? Puxa vida, não é fácil viver, né? E onde ninguém vê? Mais ainda, se o chamado de Deus é para vivermos de forma digna, esse viver começa no interior, nas decisões que tomamos sozinhos, nos pensamentos escondidos, nas reações instintivas, nos hábitos que ninguém vê. Mas Deus vê tudo. A grande dificuldade nossa é esquecer que Deus está presente. Ele não está longe daqui, agora mesmo está conosco. Então a maturidade cristã não é medida por quanto você conhece a Bíblia, mas por quanto da sua vida é coerente com o que você crê. Então tem muita gente que conhece a Bíblia, sabe versículos de cor e tal, porém não vive coerentemente segundo os princípios que Deus orienta e quer que nós vivamos. Como pergunta, faz sentido dizer que você crê no perdão de Cristo, mas guarda a mágoa das pessoas? Se nós recebemos o maior perdão que existe, que é a salvação em Cristo Jesus sobre a nossa vida, e nós viveremos eternamente por causa disso, na presença de Deus, então, por que eu não perdoo aqueles que me maltrataram? Eu preciso tomar esse devido pensamento. Eu tenho sido coerente com aquilo que Jesus me pediu para fazer? Isso faz bem para a nossa saúde. Quando nós perdoamos, sai de nós aquele peso emocional, aquela adrenalina, aquele mal-estar que é provocado pela mágoa. E algumas vezes nós precisamos até buscar ajuda externa aí de alguns profissionais para que eles possam nos ajudar, mas principalmente nós devemos buscar a ajuda de Deus no que diz respeito ao perdão daqueles que nos magoaram. E outra coisa, faz sentido declarar que Jesus é o Senhor, mas seguir vivendo como se fosse mesmo, como se você mesmo mandasse na sua vida? Né? Ele é o Senhor, mas se ele é o Senhor, eu tenho que obedecer só o que ele manda, e não o que eu quero, muitas vezes. Não segundo meus próprios entendimentos. Eu preciso dele para me orientar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo nos chama a trocar de roupa, né? Lá em Efésios 4, 22 e 24, a despir o velho, ser renovado na mente e revestido do novo ser, criado para viver como Deus deseja. Então nós precisamos agora mudar a nossa característica, né? Mas é aquilo que continua no seu interior e precisa sair, né? Vamos olhar com sinceridade para algumas áreas da nossa vida que precisamos falar sobre pecados e padrões imaturos. Vamos lá, como? Primeiro, pecado, padrão imaturo, vida cristã de aparência, né? Muita gente vive uma vida cristã de aparência. Qual a descrição prática? Falo bonito, mas não vivo o que prego. Fé só de discurso. E o texto, a base bíblica para isso, Efésios 4, 17 e 18, que vai mostrar a futilidade dos pensamentos humanos. Sem a coerência de Deus, nossos pensamentos são fúteis. O padrão pecado e imaturidade, instabilidade emocional, explosões, frieza, orgulho ferido, falta de domínio próprio. Efésios 4:31 é a base bíblica que nos diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira e assim por diante. Como pecado, padrão imaturo, falta de integridade. A descrição prática é vida dupla,
pecados escondidos, incoerência entre o público e o privado. Né? A pessoa que na presença das pessoas é uma coisa, mas no privado ou no seu particular é totalmente contrário. Qual que é a base bíblica? Em Efésios 4, 22 e 23. Despir-se do velho homem e ser renovado. Outro pecado, que é um padrão imaturo, é a falta de tempo com Deus. Qual é a descrição prática disso? É distração espiritual, preguiça, ausência de renovação na mente. Efésios 4, 23. Sejam renovados no modo de pensar. Essa é a base bíblica para essa mudança. E o coração dividido? Esse pecado do coração dividido. Um pé no novo, outro no velho. Um pé no mundo, né? Outro na vida cristã. Não se entrega totalmente à nova vida. Então, essa é a descrição prática. É um pé novo, no novo e outro no velho. Não se entrega totalmente à vida. Qual é o texto bíblico, a base bíblica para que entendamos isso? Efésios 4, 24. Revestir-se do novo homem. Nós precisamos ser olhados por aqueles que nos viam como novas pessoas, com prática de vida diferente. Aquilo que nós fazíamos de errado, passamos a viver totalmente ao contrário, e isso será notado, as pessoas verão isso. Né? Se você for sincero agora, o que dentro de você ainda não combina com a fé que você professa? Pensamento, atitude, reação, hábito, o que precisa ser despido para dar lugar ao novo? Né? Hoje é dia de dar nome ao que ainda nos prende. É preciso você entender o que tem te prendido, né? E permitir que Deus troque o que está distorcido por dentro por algo coerente com quem já somos em Cristo. Para concluirmos, chegou a hora de viver de verdade. Hoje falamos sobre a primeira área onde a maturidade precisa aparecer, no interior. Não adianta parecer forte, coerente ou espiritual por fora se o coração continua cheio de padrões velhos. Maturidade é coerência, é viver no secreto, tudo aquilo que dizemos crer em público. Né? O chamado de Efésios 4:1 continua ecoando, vivo de maneira digna da vocação que receberam. Né? Então, na semana, procure observar qual tem sido, né, a tua prática de vida, qual tem sido as falhas ainda que precisam ser sanadas. Não seremos perfeitos, mas nós podemos, evidentemente, melhorar e melhorar muito. Né? E nós podemos orar por alguns aspectos. E nós vamos fazer isso agora, para que Deus nos abençoe. Feche seus olhos se você estiver aí distraído com alguma coisa. Procure se focar em oração agora. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, por esse estudo que é tão importante, porque viver é importante para nós. Nós almejamos viver uma vida plena, cheia de graça, de paz e de misericórdia. Mas entendemos também que o mundo de hoje nos pressiona a fazer o que é errado. E também, muitas vezes, nós não somos tão éticos, Senhor Deus, quando temos falado algo e vivido o outro. Por isso, nosso pedido, Pai, que o Senhor nos confronte, nos abençoe a mudar a mente, a nos vestir de um novo homem, de um novo aspecto de vida, em que as pessoas possam observar o Senhor em nós. Pai, eu quero pedir também por uma renovação na mente e no coração de cada irmão, cada irmã, para que possam viver uma atitude na Tua presença, renovada na Tua presença. Que a bênção do Senhor repouse sobre esses corações que estão aflitos, angustiados por as mais diversas situações. Também para que o Senhor exponha o que está escondido e cure com a Tua graça. Não expor publicamente, mas a nós mesmos, para que a gente entenda que aquilo é realmente algo que traz algo que não é benefício nem para nós, nem para ninguém. Também, Senhor Deus, para que nós possamos ver com autenticidade e maturidade na Tua presença. Começando de dentro para fora. Que a nossa vida seja prática na fé. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que ela nos ensina quais devem ser os nossos parâmetros. E nós queremos ser Teus prisioneiros, Senhor Deus. Queremos ser aqueles que só fazem aquilo que o Senhor manda e estar no lugar que o Senhor quer e viver de tal forma que outras pessoas possam perceber em nós a necessidade da salvação em Cristo Jesus.
Eu te louvo, te agradeço pela vida de cada irmão, peço pela sua vida, pela sua saúde, seu bem-estar físico, emocional e espiritual, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, uma ótima continuidade de semana para você. Esse final de semana em especial estaremos de aniversário na igreja. Você sempre é o nosso convidado e possa estar conosco para adorar e glorificar o nome do Senhor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.